Bem, vamos iniciar então a live. Acho que está todo mundo no ar aí, já estamos no Facebook. A live de hoje é muito especial aí para quem acompanha, né, as notícias do mercado imobiliário, essa vocação, né, do Rio de Janeiro, do Porto Maravilha. Estou aqui com duas feras, né, que quem é do ramo dispensa apresentações, mas vou apresentá-los para quem não é. Marcelo Conde, que está aqui em cima comigo, é o fundador e presidente da STX Desenvolvimento Imobiliário. O sobrenome é nobre mesmo, ele é filho do ex-prefeito Conde, nosso querido Conde, que é responsável por muitas coisas, muitas transformações na cidade do Rio de Janeiro, inclusive pela concepção também, né, de parte ali do Porto Maravilha. Foi diretor do Sindicato da Arquitetura e da Engenharia, diretor e superintendente da SPA Arquitetura e fundador da LPC Construções. O Conde é economista da PUC do Rio, com mais de 30 anos no mercado imobiliário e atuou no conselho de diversas empresas, né, Spamar, Centrais Elétricas do Centro-América, CHN. O Shalom, que está aqui embaixo do Conde aí na sua tela, é filho de um pai gênio, master em física nuclear da Sorbonne, mas no final dos anos 70 ele partiu mesmo, foi para o mercado imobiliário, né, para a felicidade aí de grandes territórios do Rio de Janeiro, né, principalmente a Barra da Tijuca. Fez mais de 100 construções, milhares de moradias, entre elas Waterways, Saint-Tropez, na Serrana Betiba, Shopping Uptown, Hospital Unimed, na Ayrton Senna, Ícone no Flamengo, Oca na Lagoa, e agora um super projeto que a gente vai falar daqui a pouco, que é uma surpresa para uma construção histórica do Rio de Janeiro. Fez vários hotéis na Barra e o Hotel Emiliano na Atlântica. Está produzindo também em torno de 3.500 unidades do Minha Casa Minha Vida. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Eu estou aqui também, aqui embaixo, né, do quadrinho, está o Antônio Carlos, que também é, como eu, editor do Diário do Povo. E eu abro logo a nossa live com a pergunta que é título, né, da live de hoje. Pergunto ao Conde e ao Shalom quais são os impactos principais que eles acham que a pandemia vai produzir nos produtos imobiliários, residenciais ou comerciais. Quais mudanças serão mais marcantes? Ou vocês acreditam que não vai ter mudança nenhuma, quando a gente voltar ao normal, voltaremos ao antigo normal? Quer começar, Conde, por favor? Vamos lá. Prazer estar com vocês aí, Aziz, Antônio Carlos, meu amigo Shalom. Prazer estar aqui falando sobre o Rio, falando sobre coisas positivas. É um momento realmente bastante complexo da vida mundial. A gente tem as nossas atividades, nós hoje estamos divididos em maior parte de São Paulo, no Rio. A preocupação é mundial, o nosso setor vai continuar sem dúvida. Eu, pessoalmente, tenho acompanhado, a gente está hoje especialmente no mercado de hotelaria, com 3 desenvolvimentos simultâneos, estamos também na área residencial, com loteamentos, e a gente tem percebido que algumas modificações vão vir para ficar. Eu acho que os escritórios compartilhados, por exemplo, é um assunto que acho que o home office é uma realidade, eu não acho que vai ser tão forte, mas eu acho que os procedimentos de distância individual, seja no entretenimento, no restaurante, no hotel, procedimentos de higiene e, sobretudo, no escritório, eu acho que vem para ficar. Eu tinha uma visão que fosse mais rápido, que se descobrisse uma vacina, tivesse uma vacina em alguns meses. A gente percebe que hoje isso não é uma realidade nos próximos 6 meses, talvez até mais. Vamos torcer que seja mais rápido. Fazendo uma analogia com as crises de 1918, as coisas voltaram rapidamente ao normal. Eu tenho dúvida se esse retorno vai ser tão rápido. Eu acho que a gente tem vários desafios nesse momento. Questão do setor aéreo, que mexe na hotelaria e turismo mundial, é uma coisa muito séria. A gastronomia, o entretenimento também tem impactos muito grandes. Mas eu faria pontualmente reforçando 3 pontos que eu vejo mais importantes na questão dos impactos no dia a dia. Eu acho que vai se avaliar ambientes para trabalhar e para morar com mais espaço, ventilação e iluminação. Possivelmente, os apartamentos terão que ter uma previsão de pequenas áreas
para uma área de transição. Guardar um sapato, guardar uma compra, uma pia adicional. Eu acho que isso são coisas que nós não vamos fugir. Mesmo vai ser com, eventualmente, espaço nas portarias para descontaminação ou cabines com proteção, seja proteção de acrílico, de vidro, para entrada e saída de pessoas e de mercadorias. E nos escritórios, eu acho que o escritório compartilhado, como foi previsto, como foi difundido nesses últimos anos, eu acho que vai ser um produto a ser rediscutido. Eu acho que houve também uma precipitação em compartimentar demais escritórios. A gente viu alguns casos que, até por uma questão de valorização imobiliária e de locação, eram locados espaços muito pequenos, uma mesa, na verdade. Acho que isso é importante, mas acho que é um excesso. Eu acho que a gente vai ficar no meio do caminho. Escritórios menos densos, com procedimentos de segurança e de higiene, né? Essa é a percepção que a gente tem nesse primeiro momento. Casas também, acho que a Barra da Tijuca é um assunto que a gente podia entrar mais num outro pedaço. Acho também que ganha uma força o townhouse no Rio de Janeiro, uma casa ventilada, com um pequeno jardim e um pequeno quintal. Acho que são produtos também que vai ser um desejo de muita gente. Acho que essa primeira parte... Shalom, você concorda, sim? E que espaços você acha que vai ser valorizado? Assim, detalhes arquitetônicos, né? Como o Conde abriu aí essa perspectiva. O Marcelo deu uma... Primeiro, boa tarde, noite aí a todos, não é? Prazer estar com vocês. Mas o Marcelo deu uma explanação bem abrangente, não é? Eu acrescentaria que, em termos de arquitetura, o Rio tem várias limitações, não é? Ipanema, Leblon, foram loteamentos que foram feitos por portugueses, não é? E são lotes pequenos, 10 por 20, 10 por 30, quer dizer, você não tem grandes invenções a fazer em termos de arquitetura. Mas, em termos de retomada, vamos levar mais esse tema de Barra mais à frente, eu já vi que nós vamos falar, mas em termos de retomada, de impacto, como foi a pergunta inicial, não é? O mercado ele já vinha retomando, a verdade é essa, a economia estava retomando e a gente estava chegando num nível de operação que era inédito para todo o mercado. Nós estávamos muito animados, porque nós chegamos a taxas de juros, hein, Marcelo? Nós nunca tivemos isso, nós não pegamos esse de taxas de juros, e no nosso mercado a taxa de juros é um pouco está com problema, é óbvio que a reflexo com Shalom, acho que a sua internet está falhando um pouco. Então, deu uma falhadinha, né? Deu uma falhada. Shalom, acho que a tua internet deve estar com um pouco de falha. Está ouvindo você entrecortado. Sim. Não, agora está entrecortado, está cortado ou não? Agora está. Melhorou. Você estava falando, Shalom, que a taxa de juros estava num patamar inédito no mercado, que estava incentivando muito, estimulando muito, né, o mercado. Exatamente. Você vem de um período que nós vivemos um período de recessão muito longo, não é? Então, isso representa a demanda reprimida. Então, isso é como a natureza. Você segura uma água num rio, ela depois vem com uma pressão muito grande. Então, tudo isso era a nossa expectativa. Esse vírus aí, desastroso e tal, vai passar. O Marcelo falou muito bem do paralelo com a gripe espanhola, né? 17, 18, 19, e parece que os anos que depois da gripe espanhola, não é? A década de 20 foi conhecida como os anos loucos, não é? De festas, de consumo. Então, a reação... Eu acho que as duas décadas que marcaram o século passado foi a década de 20 e a década de 70, que mudaram muito mudou muito a sociedade, mudou muito, né? A verdade é que hoje as mudanças já são muito fortes o tempo todo. Nós já estamos
mudando o tempo todo. Quer dizer, quem não estiver preparado para mudar não vai subsistir. Né? O Marcelo falando dos escritórios, a Google, o Twitter, o Facebook, eles anunciaram 50% de pessoas trabalhando em casa. Eu, pessoalmente, eu sou um sujeito assim, um pouco maníaco de perfeição, mas eu acho que isso cria uma escola na tua empresa. Não é? Eu, às vezes, tenho meu irmão que me chama, até um amigo, não sei se o Marcelo conheceu, o Jorge Eles, uma vez ele me pegou no canto e falou: Shalom, pô, a perfeição é inimiga da realização. Quer dizer, eu tinha aquela era obcecado para fazer os negócios, mas isso é uma escola que a pessoa está tendo. Imagina um júnior que entra numa empresa e ele vai ser educado na mentalidade daquela empresa, na filosofia daquela empresa, de casa. Acho muito difícil ele substituir depois um sênior. Então, tem muita coisa para se discutir aí e vamos em frente aí na nossa conversa e muita coisa interessante vai aparecer. Quero aproveitar aí essa pergunta, da Eliane. Eu queria aproveitar, mas eu queria desenvolver um pouco aquilo que o Shalom desenvolvesse um pouquinho aquilo que o Marcelo falou no começo, a respeito de mudanças nas unidades residenciais, né, adaptações, novos formatos, né, se a gente vai ter, né, o home office vai ser uma coisa que além de momentâneo, ele se transforma numa coisa permanente, se as casas terão essa área de desinfecção, né, prévia, como é que serão os prédios, como é que você vê isso? Antônio Carlos, eu acho que não sei se o mundo vai viver em histeria. Eu, da minha parte, acho que passou, vão encontrar vacinas. Eu não sou partidário da histeria, tá certo? Eu digo que o mundo já vinha mudando antes. Eu tenho um projeto em Ipanema que nós estamos fazendo, que nós conseguimos vender duas unidades agora, durante a pandemia. Não para o Rio, vendemos uma para Portugal e outra, se não me engano, para São Paulo, para Santos. Mas era uma unidade que é o TU, não é? Que você tem um escritório, que você vai ao escritório no teu apartamento sem entrar na área social do apartamento. Quer dizer, já é uma primeira tendência, mas que não é em função do vírus, ela já vinha sendo vista há muito tempo. Esses condomínios que o Marcelo citou, nós fizemos esse ícone no Flamengo, que nós pensamos o seguinte: o que pode ter para dar todo o conforto para a pessoa na unidade dela, na moradia dela, não é? Até tem uma coisa interessante, porque primeiro precisa entender como funciona o mercado imobiliário. Eu vou pedir a vocês um tempinho, vou contar uma pequena história. Eu, por exemplo, lancei 350 apartamentos no Jacarepaguá, não é? E aí o primeiro comprador que você tem, a pessoa que vai comprar é o corretor. Se você não vender para o corretor, o empreendimento não vai muito para frente. Ele tem que comprar aquela ideia para depois poder vender. E eu me lembro que eu sentei numa mesa enorme com gerentes de venda, com diretores, e as perguntas eram o seguinte: o apartamento, como é que é? Eu falei: um apartamento de 60 metros quadrados, sala 2 quartos. Pronto. Foi só a única pergunta do apartamento foi essa. O resto foi o seguinte: quantas piscinas tem? Tem laguinho, tem chafariz, tem espaço zen, espaço criança, espaço gourmet, espaço e uma infinidade de espaços, sauna seca, sauna a vapor. Então, existe aí também uma questão da realidade brasileira e um balanço. Eu morei fora, morei na França. Não é? Você entra num prédio normal, residencial, você não vê ninguém. O concierge vai lá talvez uma vez por dia para recolher alguma correspondência, mas não tem esse luxo que a gente tem aqui. Então, existe esse balanço que a gente vai ter que sempre medir para não fazer um over, para não fazer uma estrutura que amanhã pese para o comprador, tá certo? Mas vocês veem que os corretores, as primeiras coisas que eles perguntavam é o que vai ter de clube no empreendimento. Esse é um ponto importante. Com o aspecto da mudança de arquitetura, isso que o Marcelo falou também, de coberturas, de ar livre, né? Eu há uns anos atrás, eu tinha umas áreas no Recreio
que tem 3 pavimentos, e eu falei assim, o sonho de todo mundo era ter cobertura. E aí, na minha cabeça, eu tinha que fazer cobertura para todo mundo e partir para o que o Marcelo falou para Townhouse. Eu me lembro que meu sogro até me apresentou um arquiteto da Califórnia, Harold Braxton. A gente fez um projeto maravilhoso e vendemos Townhouse, que era o sonho de todo mundo de ter a cobertura. Até teve um evento, foi uma corrida tão grande para comprar essas Townhouse, que eu me lembro que um dia entrou um sujeito paraplégico para comprar a Townhouse, porque ela tem pontos bons, não é, Marcelo? Mas claro, ela tem também as deficiências. É uma residência, ela é verticalizada, ela não é horizontal. Aí eu me senti na obrigação de ir na mesa lá onde o corretor estava atendendo o sujeito lá, paraplégico. Eu falei, olha, o senhor entendeu que tem escadas, é um deslocamento. Ele disse assim, entendi tudo, meu filho, mas eu era mais novo, eu quero ter a chance de ter o meu jardinzinho e quero ter a minha cobertura. E eu vou botar um sistema nas escadas para poder subir a minha cadeira. Mas você vê que quando o sonho é forte, o sujeito vai de qualquer maneira. Não tem. Bom, eu ia perguntar para vocês, e nossa leitora que acompanha a gente, a Eliane, está perguntando. A pergunta que não quer calar, né? Os preços dos imóveis vão cair? Já caíram bastante? É hora para investir? É hora de vender? É hora de comprar imóvel, na opinião de vocês? Podia começar pelo Conde, né? Que já... Não tem dúvida que é hora de investir. Houve uma pequena queda, uma de liquidez no momento, pode continuar mais alguns meses, mas possivelmente, ao final de todo esse processo, por mais que tenha se trabalhado, o próprio Shalom na luta, acreditando, a gente buscando, muitos outros incorporadores, de fato, nós temos um hiato de produção. Não tem jeito. Então, nós vamos diminuir a oferta, nós vamos diminuir a produção e o preço vai voltar. Então, esse momento de falta de liquidez, de hesitação, pessoas que estão com necessidade por outras razões, seja colocar em seu negócio, seja de segurança, o que for. Esse momento se pode fazer bons negócios e boas oportunidades. Eu acho que quem tem condição e quer investir é um excelente momento, não tem dúvida. Concorda, Shalom? Eu concordo. Eu acho que tem um ponto aí que é fundamental, que o preço nunca teve tão barato em termos de juros, que as pessoas, às vezes, não fazem as contas. Mas se você compra a longo prazo um produto com 10% de juros anuais, ou 12%, ou como já chegou a 20 e tantos por cento, o preço acaba ficando estratosférico. Mas, nesse sentido, o mercado nunca teve tão acessível para a pessoa. Olha, o nosso sonho, o Marcelo pode ver, e os incorporadores tinham um sonho, sabe, de invejar o americano que falava assim, eu compro um apartamento em 30 anos, eu pago como se eu estivesse pagando aluguel, tá entendendo? E esse tipo de modelo, a gente tem toda a chance agora de aplicar ele. Então, o preço, aliás, quando se compara preço, você não compra um apartamento hoje, que é um apartamento, você compra um apartamento que vem agregado lá, muitas vezes, um clube, com todo o conforto. Então, isso também tem que ser levado em consideração quando você faz a comparação de preço. Mas o mais importante de tudo, eu chamo a atenção, são as taxas de juros que estão realmente inéditas, não é? E isso significa baixa de preço e facilidade para pagar total. Eu queria complementar o que o Shalom está falando. Eu acho muito importante quem está no momento de tomar a decisão, tomar rápido, porque, eventualmente, um ajuste fiscal que pode ser necessário, mais um ano ou dois, as taxas de juros podem ser, infelizmente, outras. Então, a gente tem um momento aí, que são os próximos meses, ainda com financiamento sim, excelente, vamos torcer que continue, mas é importante, nesse momento, as condições estão muito boas ainda. Eu acho que vale a pena esse ponto que o Shalom falou, é um ponto realmente que tem que considerar. Nunca tivemos uma taxa de juros na história do Brasil, nada parecido. Fala aí, você. Uma pergunta para vocês dois. No Rio de Janeiro, a gente tinha, né, temos um razoável estoque de imóveis, né, e de lajes corporativas, principalmente, que estavam esperando aí um aquecimento econômico, uma volta de atividades econômicas, principalmente aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma ligação muito grande com a economia do petróleo.
Então, nós já temos um estoque pronto, né? Como é que a gente vai, vamos dizer, ver a entrada desse estoque no mercado agora? Como é que vocês veem isso? Essa transição, esse momento, esses imóveis terão que ser repensados, transformados ou não? Como é que vocês veem isso? Vamos lá. Eu acho que a gente tem uma questão no Rio de Janeiro que, por uma série de razões, petróleo, uma incidência da Lava Jato maior no Rio que em outras cidades, com problemática Petrobras. Eu acho que o petróleo volta, vai voltar como voltou em 2018, em bases mais racionais para investimento. Os russos e os árabes estão controlando a produção, ninguém é maluco, porque tem uma hora que não vale a pena produzir, e o Rio de Janeiro vai ter o benefício disso. O que eu pessoalmente acho, e insisto aqui numa colocação, é que eu acho que vai se pensar em escritórios mais novos, em escritórios com mais espaço, metro quadrado por funcionário. Então, eu acho que nós vamos ter, possivelmente, uma troca e uma utilização mais racional. Shalom falou um ponto muito interessante, que nós lá, eu estou com uma operação hoje muito grande em São Paulo, dividindo com o Rio, e a gente trabalhamos muito esses 90 dias de home office, mas a perda de informação do trabalho em conjunto é muito grande. Então, são algumas áreas muito específicas que conseguem, onde você não precisa passar cultura. O Shalom falou um ponto muito interessante. Nós estávamos treinando o pessoal na área de CRM e jurídico, Shalom. E eles foram admitidos na empresa uns 10 dias antes do problema. Então, nós resolvemos manter as contratações. E o que a gente percebe claramente é que eles não estão, 3 meses depois, preparados, porque eles não tiveram convivência. Então, você não tem como. Você tem que ter a proximidade, tem que difundir cultura, passar conhecimento. Você não consegue fazer isso por Zoom e por uma ligação telefônica. Depois, o home office, por melhor que seja, há uma dispersão. Você vai cuidar do cachorro, o filho liga, o outro chora, a esposa fala no telefone, todo mundo está no sinal, nem na toda parte da casa o sinal é bom. A gente ficou muito dependente desses iPhones. E esses iPhones é um problema, porque o iPhone nem sempre funciona bem com Wi-Fi. Então, eu acho que vai se repensar os escritórios, eu acho que a gente deve ter uma chance até de uma ocupação mais qualificada, e acho que aí, para o outro bloco, o Shalom vai gostar desse tema, que é a gente requalificar lojas e escritórios no Rio para outros usos, que é uma questão que a gente tem que pensar. Nós vamos ter uma mexida muito grande no comércio, no Brasil todo e no mundo, não é só o Brasil. Então, eu acho que o comércio de rua, aí eu incluo restaurantes, showrooms, tudo isso está num processo que já vinha de ajuste, eu acho que vai ter um processo forte. Isso eu acho que é um bloco grande que a gente podia dedicar a isso. Não é, Shalom? Falar sobre isso. É isso. Então, deixa eu aproveitar aqui, eu fiz um teste aqui da nossa interferência. Tem alguma coisa acontecendo aí, ou digitando, alguma coisa na sua área aí que está dando interferência. Na minha? É no meu? Deve ser a internet, deve ser a internet. Mas tudo bem, vamos lá. Sigamos. No meu não está. O Marcelo, esse ponto é muito interessante. Marcelo, você sabe que tem gente fazendo call dentro do carro. É isso. Porque em casa tem o cachorrinho, tem o bebê. Outro dia, a primeira reunião do Glória que nós tivemos, com todos os arquitetos, com toda a equipe, pessoal a equipe do Opportunity toda, um fez com o bebê no colo. Tá entendendo? Então, isso. Agora, e tem uma startup americana que já apareceu, ela está alugando apartamento por 1 hora, por 2 horas. Ela aluga apartamentos por hora. Né? Ela já está valendo $1 bilhão. Você vê como é que são esses, não sei quem tocou, se foi o Antônio Carlos ou se foi o Aziz, o novo normal. Vai aparecer esse tipo de opção. Agora, o interessante Marcelo, é o seguinte: essa migração, o que vai acontecer é o seguinte: tem os imóveis novos, são muito mais confortáveis e certamente muita gente vai migrar, porque a cidade era toda feita de pequenas salinhas. Tem escritórios de advogado que são
junções de salas, junções com pilares no meio. Quer dizer, o sujeito vai para um prédio AAA, vai para um prédio com um pé direito maior, com toda a passagem de tubulação feita, ótimo, espetacular. Isso vai acontecer e já está acontecendo. Mas eu acho que vai ter que ter da prefeitura um entendimento, e que já começou a ter, é verdade, para transformar esses pequenos prédios aí com salas pequenas e, de repente, em moradia. Quer dizer, vai se humanizar o centro um pouco. E eu acho que é uma grande saída para esse escritório, permitir o uso de moradias pequenas, kitnets, pessoas que vão poder morar nesses prédios também, porque se quiser manter tudo, é capaz do Rio demorar um pouco para retomar. Entenderam? Então, em relação ao produto novo, ele vai ficar muito competitivo e aí você migra para ele. Mas o que vai acontecer com aquelas salas antigas? Já tem prédios na cidade sendo reformados e estão virando prédios residenciais. A Senador Dantas lançaram me ofereceram agora recentemente, acho que ali pela Rua México. Quer dizer, aquela região ali se transformar um pouco em residencial. Já há muito tempo que se tem essa impressão, né, se tem essa tese de que o centro da cidade está meio condenado pela falta de vida, né, vida noturna, falta de moradia e tal. O centro e também a região portuária, né, que é o nosso habitat aqui do Diário do Porto. Eu ia fazer essa pergunta para vocês, se vocês acham que a pandemia, nessa mudança, né, de normal, mudança de perspectiva, ela pode dar uma acelerada nesses gatilhos que ainda estão faltando ser adotados para facilitar a construção de moradia no centro. O Shalom já deu a opinião dele bem... Eu aproveito para emendar uma pergunta. Se vocês podem dar algum detalhe para a gente aí do projeto de revitalização, recuperação do Hotel Glória, né, que vocês estão envolvidos. Isso é com o Shalom. Aí depois, não vou deixar para o final, o Shalom fala. Deixa eu pegar um pouco um ponto que o Shalom falou sobre Porto, Rio de Janeiro. Eu acho que está havendo um esforço da prefeitura de tentar facilitar um pouco a parte de legislação agora. A legislação do Rio ainda é engessada. Temos o Porto, que é um desafio muito grande. Eu acho que nós temos aí esse movimento, eu acho que tem um outro detalhe também, muito importante lembrar, que hoje você sente muita falta de uma fibra ótica de qualidade, instalações de qualidade, porque possivelmente uma parte dos profissionais, ou um dia por semana, ou quem quiser, o que puder, vai achar interessante ter uma parte em home office. Um problema muito sério é as conexões. São as conexões. Então, esses prédios mais modernos, que nós temos excelentes prédios de grande qualidade, esses prédios têm muito boas condições para oferecer para os seus usuários, inclusive hoje com preços competitivos, seja no Porto, seja no centro, seja na Barra. Então, a gente tem que avaliar que o Rio tem esse investimento feito. Quanto à mudança de uso, eu acho que um dos pontos também que é uma reflexão, eu tenho tido essa reflexão mais em São Paulo, porque em São Paulo você teve um trabalho muito grande de adensar o centro da cidade. O Rio teve esse trabalho, mas não na proporção que São Paulo teve. É a preocupação de se esse movimento, o adensamento para os centros continua. Eu sou de opinião que ele vai continuar. E a gente vai ter que levar aqui no Rio, como em outra cidade, a questão do transporte coletivo. Eu acho que as vagas, o estacionamento, eu acho que vai ter agora sim, vai ser uma disrupção no Uber, nesses sistemas, porque realmente a questão de segurança e padrão, eu acho que vai se pensar duas vezes se andar num carro de um terceiro. Eu acho que isso vai ter um processo de retomada. Eu acho que, no primeiro momento, o automóvel individual surge como uma volta. Pode ser que isso não seja de imediato, mas eu acho que as pessoas vão considerar voltar a ter carros. Então, eu acho que a gente tem que estar preparado nos grandes centros para ter áreas de estacionamento coletivas. E acho que a gente tem que pensar também na mobilidade, porque também só carro não resolve. Nós vamos ter trabalhar para diminuir um pouco a pressão nos transportes, até por distanciamento social e padrões que nós tínhamos hoje em muitas cidades, muitas metrópoles. Os transportes têm que ser com uma menor
volume de pessoas, ou se aumentando as composições, no caso de trem, metrô ou ônibus, e com isso também você procurar uma racionalidade no trabalho. Esse ponto é um ponto muito importante para o Rio. O Porto, Aziz, que você é um batalhador aí há muitos anos, e a gente acompanha, fomos pioneiros lá, hoje o Bradesco é um orgulho para a gente estar lá instalado, e a gente sempre acreditou. Agora, a gente tem que preocupar muito com facilidades para a empregabilidade. Então, o Rio tem que pensar muito sério em leis de incentivo para atividades econômicas, seja call center, pequenas indústrias. Nós vamos ter um momento aí inexorável de desemprego e dificuldade. Nós vamos ter no Rio de Janeiro, no centro e em outras áreas, muitas lojas. Pensar os usos para essas lojas, pensar pequenas fábricas, pequenas atividades de manufatura com incentivo, com uma vantagem fiscal. A gente tem que pensar nisso porque o Rio precisa de emprego. Eu acho que o petróleo volta, mas a gente tem que ter uma preocupação aos próximos candidatos aí, falo aqui aos meus amigos candidatos a prefeito, vários, que uma legislação mais agressiva na empregabilidade. Aí nós temos o centro da cidade e o Porto, que se destacam como locais de bastante oferta de áreas e bastante possibilidade. Via Caixa Econômica também no Porto, acordar a Caixa para um incentivo específico para o Porto, não é questão das CEPACs, uma questão de ter um incentivo fiscal para algumas atividades, não tem jeito, a gente precisa disso. Um incentivo específico. Eu acho que isso é uma batalha que nós vamos ter que ter aqui no Rio, que vai ser muito importante para o mercado imobiliário também e para a renda da cidade. Agora, deixa eu aprofundar um pouquinho mais, você citou muito rapidamente a questão das garagens, né? Durante muito tempo, as construtoras, né, foram obrigadas a fazer garagem com a ideia de que isso iria reduzir o número de carros estacionando nas ruas, portanto, o número de carros nas ruas. Aí essa perspectiva, mais recentemente, se reverteu, né, se inverteu. Muita gente deixou de ter carro. Eu mesmo não tenho carro há mais de 10 anos, me livrei de IPVA, flanelinha, estacionamento, seguro, abstinência alcoólica, né? Hoje sempre que eu saio, eu posso tomar um vinho sem problema. Esse é o problema. E qual deve ser? Agora você está dizendo que pode haver uma outra onda, né, desse movimento aí, o carro. Pode ser que não seja uma onda tão forte, mas eu acho que essa experiência vai deixar algumas marcas. Eu, por exemplo, não dirigia. Praticamente não dirigia há muito tempo. Passei a voltar a dirigir. Eu estou passando uns dias fora do Rio, numa casa na Serra, fui a São Paulo dirigindo, que eu não fazia, sei lá, nem sei quantos anos eu não ia. Tinha o Rio já 2 vezes de carro, ou seja, são coisas que não... E são várias pessoas das nossas organizações aí que têm feito. Então, eu acho que o carro, em muitos casos, ele passa a ser usado. Eu acho que esse carro vai ter que ter estacionamentos públicos, eu acho que isso não é inexorável, movimentos que se teve no passado. Eu acho que a questão do transporte alternativo, Uber e outros sistemas, esvaziou, mas eu acho que nesse momento ele volta a ser uma possibilidade. Eu não digo de fazer mais vagas nos prédios, pode ser que isso nem seja uma demanda, mas eu acho que prever os estacionamentos públicos em algumas cidades, eu acho que ajuda a cidade e qualifica. Eu enxergo... Eu enxergo alguns pontos, não nesse aspecto de vaga, hoje realmente despreocupou, eu tinha vagas aqui, os carros não estão sendo usados, isso vai ser uma realidade cada vez mais forte. Mas o Marcelo vai concordar comigo que uma cidade ela não se faz por decreto, entendeu? Não adianta fazer um decreto em relação ao Porto. O Porto ele tem que ter um crescimento orgânico e tem que ter uma certa liberdade de criação. O Rio, incrivelmente, não se podia fazer apartamentos pequenos até pouco tempo atrás. O pai do nosso querido amigo aí lutou muito para que a gente conseguisse fazer, mas é um preconceito, uma coisa absurda, uma cidade turística, com viés turístico, e mais a modernidade também de pessoas que hoje vivem sozinhas, solteiros, casados, já sem filhos, idosos, quer dizer, e não podia fazer. Esse tipo de flexibilização não é mais concebível numa cidade
que pretende se desenvolver, que pretende crescer. Esse tipo de apartamento também ajuda para amanhã, para esse turismo, porque hoje tem esqueci o nome daquele que aluga apartamentos de temporada, não é? Airbnb. O Airbnb, exatamente. Hoje você aloca turismo no mundo inteiro nesses Airbnb, mas o Rio simplesmente abdicou de ter esse tipo de unidade. Quer dizer, é até uma coisa assim mais de elite. Você não pode ter apartamento pequeno, você exclui uma percentual enorme de possibilidades. Esse ponto é o que me preocupava mais. E em relação ao Porto, uma coisa interessante, exatamente dentro daquilo que eu falei, o Porto você tem áreas maiores. Eu só acho que ela tem que ter um planejamento para a gente ajudar essa questão orgânica de cidade. Eu acho que ele vai crescendo pelas pontas na medida que ele tem uma infraestrutura no entorno, tá entendendo? E vai chegar lá. Vocês dois, né, dentro de tudo que vocês falaram, eu penso o seguinte, se de fato será uma tendência as pessoas, depois de terem experimentado esse período em casa, o trabalho na casa, se elas não vão querer trabalhar perto de casa. Esse deslocamento de carro, que hoje em dia nos parece muito irracional, você passar 1 hora dentro do carro para chegar ao escritório, é uma coisa totalmente inconcebível, né? A gente vai voltar a isso, né? Despender 2 horas, ou às vezes mais do que 2 horas, para ir ao trabalho, mesmo que seja no seu próprio carro. Não. Antônio Carlos, eu entendo a sua colocação, eu tenho me questionado muito, procurado ler alguns que têm escrito sobre isso. Eu acho que esse adensamento desejável, racional, unidades menores, como o Shalom falou, a menor demanda por vagas, eu acho que isso é inexorável. O que eu vejo que esse momento é muito forte para a gente achar que algumas mudanças não vão acontecer em hábitos. Por exemplo, eu conheci uma série de amigos que moravam em Ipanema, 3 amigos, e fora a Serra, que moravam em Ipanema, Leblon, alugaram casas na Barra. Então, eles estão muito satisfeitos com a qualidade de vida, porque imaginar 90 dias, um sujeito já de meia idade para frente, ficar confinado num apartamento, viajava muito para o exterior, um deles. Então, o outro foi por uma razão que tinham filhos, e o outro foi para fazer uma experiência de praia. Mas, basicamente, são opções. Serra também. A gente foi para a Serra e vários conhecidos ou alugaram casas. Então, o que eu quero dizer? Esses hábitos, alguns vão ficar, na minha visão. Não todos, claro, não é possível. E muitas pessoas vão avaliar. Eu lembro aí as townhouses do Shalom, que foi pioneiro. A gente até está reproduzindo em Presidente Prudente umas townhouses mais simples, estão todo mundo animado lá, porque realmente o sujeito, em vez de ter um apartamento de 3 quartos, pequeno, compacto, e ter uma townhouse perto da cidade, ele prefere uma townhouse com área que ele possa de lazer, que ele possa andar no condomínio. Então, são opções também que a gente não deve descartar, que são produtos que abrem de novo um portfólio de ofertas que eu acho interessante na cidade como Rio de Janeiro, que nós temos uma oferta muito grande de áreas na Barra da Tijuca. Infraestrutura, claro, o transporte, o ideal é que nós tivéssemos trabalho lá próximo. Agora, esses ajustes, eu acho que esse momento é um momento com impactos tão fortes que pode ser também que algumas empresas decidam ir para a Barra por qualidade de vida, porque, de fato, tem vantagens, tem prós, tem contras, claro, mas tem muitas vantagens e muitos aspectos positivos. Então, eu vejo que, esse momento, o Rio tem uma vantagem, que a gente tem uma opção muito ampla de situações. Temos ainda, nem falamos, temos ainda Guaratiba, que é para daqui outras gerações, Shalom, para o seu filho, para o meu filho e para outros, né? Mas, ou seja, é um mundo que o Rio de Janeiro tem. Então, eu acho que a gente tem essa vantagem, eu acho que essa quantidade de opções vai pesar e vai, de certa forma, equilibrar nesse futuro. Eu tenho 100% com o Antônio Carlos. Essa questão é uma das questões mais abordadas que você falou, Antônio Carlos, de você estar perto de onde você trabalha.
Inclusive, isso é fenômeno no mundo inteiro, não é? Você pega cidades que parecem com o Rio, ele tem uma tendência a querer ser como Miami, mas Miami tinha ali a Brickell, que era o grande centro comercial dela, valorizadíssimo, mas aos poucos, com os núcleos que foram formados, Fisher Island, então, eles foram criando núcleos empresariais ali também, que foram muito mais valorizados do que o próprio centro, está entendendo? Então, absolutamente, isso já era uma tendência, porque todo mundo está buscando qualidade melhor de vida. Não é vírus, não é nada disso. Isso é a tendência normal. O vírus é um desastre e eu repito, eu não sou partidário da histeria desse vírus. Vamos enfrentar, estamos enfrentando, acabou. E o mais importante agora é o desastre que ele provocou na economia, que a gente tem que lutar para retomar o mais rápido possível, porque nós estávamos num caminho excepcional. Excepcional. No nosso mercado, então, eu nunca tinha visto condições tão ideais como a que tem agora. Essa tendência é absolutamente verdadeira, de você querer trazer tudo para perto, você facilitar a tua vida. Não é? Até muita gente nos Estados Unidos estourou agora as reformas de casa. Todo mundo quer ter uma casa melhor. O Marcelo falou, minha filha quis alugar uma casa na Barra com os filhos, porque ela disse, pai, vou ficar louca aqui em casa, filho tendo aula no computador e dentro de um apartamento. Eu estou pensando com 2 casais amigos, a gente alugar um casarão lá na Barra para ficar esse período. Quer dizer, qualidade de vida. Então, as pessoas estão reformando as próprias casas, estão querendo espaços melhores, tá entendendo? Estão valorizando. Foi uma explosão em lojas de imóveis lá, venderam, porque vendem por digital, não é por internet, venderam muito. Isso independente, mais uma vez, independente de com vírus ou sem vírus. Ô, Conde, eu acho que está chegando a hora aí do Shalom dar a notícia aí da noite para a gente. Agora, você sabe que o Shalom agora, eu estou gostando que eu estou aqui no Flamengo, meus imóveis no Rio são no Flamengo, e ele está turbinando o Flamengo, eu estou feliz. Eu não estou no negócio, torço pelo Rio e pelos meus imóveis. E vai se dar bem, né? Ô, Marcelo, eu nasci na Rua Paissandu, maravilha, fui criado na 2 de setembro, ia na Praia do Flamengo, quando dava para nadar, eu nadava do Flamengo até a Urca. Eu gostava de nadar quando podia nadar e quando você não se deparava com uma porcaria dentro d'água. Tá entendendo? Mas eu nadei muito, nadava do Flamengo até a Praia da Urca lá, que era um paraíso. Eu adoro o Flamengo. Shalom, o que a gente quer que você fale é o seguinte: o Rio de Janeiro tem passado, né, por um período de muitas cenas tristes, né, de muita degradação em muitos lugares e tal, projetos que não deram certo, que foram abandonados. O centro, né, tá um lugar com desordem, com muitos prédios sendo esvaziados, né? E se há uma cena que poderia simbolizar a tristeza, né? Essa tristeza momentânea, né? Se Deus quiser, é a gente passar há muito tempo, há quantos anos a gente está passando ali pelo Hotel Glória, que teve o seu período longo, né? Período auge de símbolo de glamour, de sofisticação do Rio, e vê-lo abandonado, né? Daquele jeito, uma obra que começou, não terminou, fica aquele esqueleto lá. E a gente soube aí que você está envolvido, e se o Shalom está envolvido num projeto, é porque o projeto vai adiante, num projeto de restauração, né, de um novo destino ali para o Hotel Glória. Fala para a gente sobre isso. Estamos muito curiosos. Eu vou falar, Aziz, mas antes eu quero dar 2 pontos. O primeiro ponto é o seguinte: a gente ouve desde criança que o Rio de Janeiro é lindo, que é a cidade mais linda do mundo, e eu estou de acordo. Não tem lugar mais bonito no mundo, viajo muito, não tem lugar melhor no mundo. Mas não basta dizer que o Rio é lindo, tá certo? O Rio tem que incentivar os empreendedores dele. Tem gente abrindo loja e fechando assim com 6, 8 meses, 10 meses, 1 ano. É absurdo tudo isso, tá entendendo? Então, o Rio tem que ter um tratamento especial com um pequeno empreendedor para facilitar a vida dele. Às vezes ele inaugura lá a lojinha dele e ainda está com plástico, porque ele não conseguiu regularizar a fachada, e depois ele gasta a economia dele, do pai, do sogro, e em 1 ano o negócio está acabado. Quer dizer, você está matando uma gente
importantíssima para o Rio de Janeiro. E isso é um ponto que eu queria colocar, que não basta achar a cidade linda, mas que tem que se incentivar, que tem que se ajudar, e tem que se pensar das pequenas pessoas, dos pequenos empreendedores que fazem muito pela cidade. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2 são os grandes investidores. Eu tenho um sócio, por exemplo, o Opportunity, não é? Que a gente tem que venerar esse pessoal que está disposto a colocar recursos aqui no Rio, investir no Rio, fazer o Rio melhor, tá certo? São grupos que a gente tem que tentar atrair cada vez mais. O Opportunity, por acaso, é um grupo genuinamente carioca, mas eu estou dizendo outros. Eu já fui sócio de fundos canadenses, de fundos americanos. Muitos deles foram embora. Muitos deles não estavam querendo fazer reunião aqui no Rio. Então, isso é uma realidade dramática da gente falar, mas eu cheguei aí tomar café em São Paulo com diretores de fundo, porque eles estavam proibidos de vir no Rio por causa de segurança. Isso até melhorou, mas nós temos que trabalhar todos juntos para esse conceito do Rio não ser tão negativo como você escuta lá fora. O Rio não tem lei, o Rio é bagunça, o Rio é baderna, e o Rio não é. O Rio tem muita gente boa para fazer. As grandes cabeças saíram daqui, inclusive do mercado financeiro, muita gente saiu daqui. Com relação ao Glória, desculpa eu sair um pouco do tema, mas está na minha cabeça isso. Com relação ao Glória, é um pouco com essa equipe do Opportunity. Eu tive muito prazer de trabalhar, porque quando a gente fez o Ícono, nós sentamos vários nas mesas e a gente ficava pensando o que mais que a gente pode oferecer, o que mais que a gente pode fazer de melhor. O Glória tem uma história, nós estamos agora comprando livros para estudar a história do Glória, para ver o que a gente tira da história, das pessoas que estiveram lá. Eu não sei se vocês sabem que o Einstein escreveu parte da teoria da relatividade lá, a Marilyn Monroe teve lá. Então, nós estamos querendo trazer esse espírito de centenário aí quase do Glória e fazer apartamentos que vão variar de acordo com o bloco principal, apartamentos um pouco maior, mas a ideia é que você se sinta como se você estivesse morando no Glória, tá certo? Porque você vai ter embaixo todo tipo de modernidade que o Marcelo comentou anteriormente. Nós vamos ter escritórios, se a pessoa não vai precisar receber na casa dela, ela vai poder ter áreas de office embaixo, vai ter o lazer, vai ter depósito, vai ter todo tipo de comodidade, não é, para aquela área. A vista, não precisa dizer, é espetacular. A fachada é apaixonante. Você olha aquela fachada, você fica embevecido, não é? É muito bonita. A gente está protegendo ela exatamente como é. Então, outros detalhes eu vou poder passar daqui a pouco, mas vem muita coisa boa lá. E quando é isso, hein? Porque a gente já está há muito tempo vendo o Hotel Glória nessa agonia ali, estamos com pressa. Olha, nós temos o negócio em 2 semanas. Não temos culpa. Vai se preservar no Hotel Glória o centro de convenções dele? Ele terá ainda essa destinação? Você tem que... Isso ainda está em estudo. Na verdade, nós estamos ainda do térreo para cima, porque é tanta coisa para fazer embaixo que a gente ainda não fez o programa. Nós já tivemos 3 ou 4 reuniões, até aqui em casa, estou trabalhando em casa, você anda por aqui, tem planta para lá e para cá, eu gosto de ficar olhando as plantas, eu sou da antiga, eu não trabalho muito no computador, e a minha equipe toda, e a equipe do Opportunity todo mundo digitalizado. Eu sou o troglodita que gosta de rabiscar minhas plantas, mas ainda não entramos, porque tem muito espaço lá na parte inferior. A gente ainda não entrou, mas a gente está querendo preservar o máximo possível da beleza, não é? E dando esse novo normal, não é, Marcelo? Eu ainda não consegui fechar na minha cabeça o que é esse conceito de novo normal, mas eu estou tentando entender ele bem. Vamos ser um desafio. Eu acho que para o Rio, eu acho que uma oportunidade fantástica. Eu queria parabenizar o Shalom, parabenizar também o Dório, o Ferma, o Jomar, Verônica e o Daniel.
foram companheiros sócios nossos de outros desafios, o Mário Henrique Simos, que a gente se orgulha muito na Barra, como um empreendimento pioneiro também, sabem fazer bem feito, tem amor pelo Rio, que o Shalom falou, muito importante. A gente precisa realmente cultivar investidores no Rio com paixão. O Shalom aí tem feito um trabalho bonito de dedicação a empreendimentos muito bacanas. Temos aqui perto da gente também outro desafio que eu acompanhei de mais perto, que foi o edifício Hilton Santos, que a Cirela recuperou ainda o nosso amigo falecido Rogério. Nós estamos hoje envolvidos no Parque da Gávea, que é recuperar o terreno na Marquês de São Vicente, da fábrica. São terrenos ícones, como Glória, como o prédio do Flamengo, esse terreno da Gávea também, na Marquês de São Vicente, que a gente procura fazer, é uma parceria entre as cidades. Nós doamos uma área para parque, resolvendo um terreno de 30 anos, que foi a antiga indústria do Moura Brasil. Lá nós estamos procurando fazer apartamentos de 2 e 3 quartos, 4 pavimentos com lojas. O empreendimento aí sim, Shalom, pode trabalhar e vão ter algumas salas também para morar. Tudo com a facilidade da Gávea, com a PUC, com a Marquês de São Vicente, com o metrô. Ou seja, eu acho que nesse momento, eu acho que o Glória é muito feliz, e parabéns aí a todos, e aos cariocas, e a nossa Leila do Flamengo também, que merece esse presente, porque ela lutou muito pelo Glória, e em memória também do Tapajós, que se dedicou muito. É um presente que o Rio merece, e é uma reversão, porque realmente o que o Aziz falou é uma realidade. Nós passamos ali mais de 10 anos vendo aquelas ruínas sem destinação, troca de dono, vai para o fundo, tentam viabilizar isso, tenta aquilo. Eu acho que é uma sinalização muito boa. Então, eu acho que esse momento a gente tem que pensar em coisas ícones para a cidade. E um incentivo. Tem um desafio que eu já comentei com o Shalom, que eu quero pegar ele, que é o Porto Vida no Porto, que são 2.000 unidades de apartamento, que a gente precisa dar uma destinação àquilo. Então, o Rio precisando, tem um terreno também da UFRJ em frente ao... No outro lado, tem o empreendimento do Opportunity, que junto do antigo colégio, do antigo Casa Daros, mas também tem o terreno da faculdade, onde era o Canecão. É um terreno ícone do Rio, que a gente precisa viabilizar. O Rio não pode se dar o luxo de ter uma área com aquela nobreza, praticamente 25 anos, sem nenhuma utilização. Eu aprendi até nessa luta da Gávea, uma vez nós estávamos na audiência com os moradores, da audiência pública, veio uma senhora muito engraçada, sabe, Shalom, você que gosta, ela falou assim, olha, veio lá, pegou uma velhinha, pegou o microfone, olha, eu quero dizer aqui para vocês que eu sou comunista da época que comunista tinha carteirinha. Vocês não conhecem o Estatuto das Cidades. Os empresários aqui estão querendo dar uma utilização social à propriedade. Vocês querem ficar olhando uma ruína velha. Então, a gente tem que ter esse lado, ou seja, o empreendedor, quando a gente recupera um hotel desse, quando faz um conjunto empresarial, claro, resguardar as normas, medidas, patrimônio, nós estamos valorizando a cidade, dando uso social à propriedade. Então, essa mentalidade, a gente precisa no Rio ter... estamos irmanados, empresários, arquitetos, construtores, moradores, não pode ter essa divisão. Então, nesse momento, eu acho que o Glória tem um lado muito importante de um ponto de inflexão. Eu acho que o Glória viabilizando mostra que outras coisas podem se viabilizar. Então, quero parabenizar, eu acho que foi muito feliz aí ao nosso amigo Shalom por esse anúncio, pelo menos em viva voz, não só por nota, para esses amigos todos aí que vieram, agradecer aí ao Aziz, ao Antônio Carlos, pela possibilidade de estar com vocês, lutando, torcendo aí pelo nosso Rio, e vamos superar rápido. Eu estou otimista também, eu não estou preocupado não, a gente vai superar. A gente tem que preparar um pouco o momento, porque as pessoas estão com uma certa incerteza. Então, eu acho que a gente, o empreendedor, tem que responder pequenas perguntas, que eu acho que fazem parte do desafio, né? Olha, um prazer estar com vocês aqui. Obrigado aí, Aziz, e obrigado, Antônio Carlos. Eu falei depressa aqui do Hotel Glória, porque depois do Hotel Glória tem muita coisa ainda esperando o Shalom, né? Como você lembrou aí, o Canecão, tem o Cassino da Urca, tem o Museu Nacional. Eu vou dividir com ele, senão ele pega tudo, tem que pegar alguma coisa, senão eu vou ficar em São Paulo. Vou morar em São Paulo, tem que dividir com ele alguma coisa. Duas coisas. Eu já vi o projeto da Gávea, que é lindo para a cidade. E tem que falar também desse que o Marcelo comentou, da Cirela, que foi a reconstituição lá do prédio do Flamengo.
que é também um projeto sensacional. E a mensagem principal é o seguinte: estamos todos juntos, nós estamos todos no mesmo barco. O empreendedor, o incorporador, ele não é inimigo da cidade, ele não é especulador imobiliário, como tinha esse conceito, sabe? Nós estamos juntos para fazer o melhor. Essa é a grande mensagem, e eu tenho certeza que as pessoas estão começando a entender. Nós não podemos escorraçar como o Rio já escorraçou há muito tempo, gente que vinha investir aqui, e o que aconteceu? Foram para São Paulo, muita gente foi para São Paulo. Muita gente boa do Rio está em São Paulo. Eu tenho convites para ir para São Paulo o tempo todo. O Marcelo já foi para São Paulo, tá certo? Ele está aqui, mas ele está em São Paulo também. Mas então é tentar incutir na nossa população que não existe nós e eles. Nós somos todos um conjunto e que temos que fazer essa cidade ir para frente, porque beleza a gente sabe que ela tem até de sobra. Falta é trabalho e união e a gente vai chegar lá. Olha, eu queria agradecer muito, viu, Marcelo e Shalom, por essa noite de otimismo aqui, essa live de otimismo, né, essa iluminação que vocês trouxeram para a gente, para o público que está acompanhando, né, a nossa entrevista. Foi excelente o encontro, espero a gente poder repetir, e principalmente quando a gente puder dar mais detalhes desse projeto tão importante para a cidade, que realmente é um ícone da nossa história, né? E que tem tanto a ver com o espírito carioca, né? A recuperação do Hotel Glória é uma recuperação de parte importante do Rio. Bem, eu quero agradecer também muito vocês. A gente passou aí um pouquinho do tempo, mas está ótimo, o pessoal está participando bastante, dando os parabéns, com toda a razão. Foi muito boa, ótima notícia, Shalom, e foi para ser um banho de otimismo aí, que é tudo que a gente está precisando nessa quarentena terrível, né? Já temos aí 70, 80 dias de quarentena, e a notícia boa sempre é muito mais gostosa quando a gente está com tanta necessidade, né? Muito obrigado a vocês, parabéns pelos empreendimentos, boa sorte, e contem sempre aqui com a gente. Espero também que a gente possa voltar a fazer uma live como essa, com boas notícias como essa. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Boa noite. Boa noite.